Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês, para a gente dar continuidade à nossa sequência de videoaulas. Hoje, nós vamos continuar falando sobre o continente europeu, só que os aspectos humanos. Vamos para a tela. Bem, é necessário que vocês acompanhem, certo, o conteúdo com o material didático de vocês. E na aula passada, a gente até já apresentou esses dados iniciais referentes às características da população da Europa, né? Onde nós apresentamos da população absoluta, certo? Distribuição demográfica, onde nós temos na Europa 747 milhões de habitantes, porém nós estamos falando de uma região bem pequena, certo? Onde nós temos ali como destaque, né, países como a Rússia, a Alemanha, a Turquia, França e Reino Unido, onde, certo, eles têm as maiores populações no continente, beleza? O continente europeu, né, a gente olhando assim de forma bem sucinta, 743 milhões de habitantes, professor, não é uma coisa tão absurda, já porque a China tem mais de 1 bilhão, só um país, certo? Mais uma vez, vale ressaltar a dimensão do território europeu, que é bem pequeno, certo? Então, por assim ser, certo? Nós temos uma distribuição populacional bem mais intensa, né? O que nós chamamos de densidade demográfica ou população relativa. Reparem aí que essa densidade, em média na Europa, é de 72,9 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Muito alta, a segunda mais alta entre os continentes. E mais uma vez, devido à sua pequena área, ok? Passando adiante, nós temos aqui um mapa que vai ressaltar o quê? Vai ressaltar essa distribuição, onde nós temos nas áreas avermelhadas, né, mais escuras, uma maior concentração populacional, beleza? Vale lembrar também, certo, como destaque, uma predominância de uma população urbana, certo? Onde a população já passou por um processo de transição, onde houve a saída da população do campo em busca, certo, das áreas urbanas. Além disso, se consideram também, né, os fenômenos que são ocasionados, como conurbação e a formação de megalópolis. A conurbação, né, vamos dizer assim, a ligação, certo? É a mistura entre cidades. O crescimento espacial dessas cidades fazem delas áreas conurbadas. E assim, quando a gente fala de conurbação de metrópoles, que são cidades importantes, nós estamos falando de a formação de megalópolis, certo? Então nós temos algumas megalópolis na Europa que são entendidas, olhem aí, ó, como é peculiar a banana azul e a banana dourada. Mas por que banana, né, professor? É só você olhar no Para Saber Mais, na página 223, e você ver, né, que é comum caracterizar essas metrópoles europeias pelas grandes dorsais que são formadas, certo? Descontínuos, certo? E o nome banana faz referência ao formato desses polígonos que são vistos, certo? Através da luz, certo? Que soltam essas grandes metrópoles, essas grandes megalópolis. A banana azul estende-se do norte da Inglaterra ao norte da Itália, certo? E a banana dourada abrange o sul e da França. Vamos baixar aqui para que vocês possam ver essa imagem de cima, essa imagem que eu estou trazendo para vocês, falando dela, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, formato, essa aqui uma megalópole e essa uma outra megalópole, beleza? Formatos aí parecidos com de bananas. Então, por isso fica aí conhecido como banana azul, banana dourada. Descendo um pouquinho, nós vamos dar seguimento, né, e falar sobre a história da população europeia. Reparem bem na pirâmide etária. Em outros momentos, na sala de aula, eu já disse para vocês que o formato triangular, certo? Pirâmide, o formato de uma pirâmide normal dessa pirâmide etária, ela nos dá a impressão de estarmos falando em países subdesenvolvidos, continentes subdesenvolvidos. Mas especificamente na Europa, nós temos o quê? A base sendo encurtada, certo? Um aumento aqui no corpo e uma maior distribuição lá em cima, onde nós temos os idosos.
Então nós estamos falando de uma população que já passou pelo processo de transição demográfica, já diminuiu as taxas de natalidade, aumenta a taxa de mortalidade, diminuiu as taxas de natalidade e aumenta a expectativa de vida, fazendo com que essa pirâmide tenha um sentido peculiar. A gente olha assim, não, espera aí, isso aqui não é uma pirâmide não. Por quê? Porque ela já passou pelo processo de transformação, beleza? Já para saber, todo mundo já sabe que dentro do continente europeu, certo? Passou pelo processo, né, de mudanças, certo? Humanizadas, né, sociais, e assim, certo? Essa pirâmide já veio se alterando há alguns anos. Essa situação, certo? Explica o fato de alguns países terem tão baixas taxas de natalidade, certo? Reparem aí nessa tabela a taxa de natalidade na Rússia, né, na Polônia, na Espanha, certo? E percebam que é muito pequeno. Olha aí o crescimento vegetativo na Polônia. Gente, o crescimento vegetativo na Polônia é negativo. Na Alemanha é menos 1,9, fazendo com que alguns desses países paguem bonificação para que as famílias tenham mais filhos. Porque, certo, está gerando um saldo negativo. No futuro, quem vai trabalhar? Quem vai sustentar a economia? Então fica essa dúvida, beleza? Para saber mais, né, por que a população da Europa é velha, bem, era bom que todos já soubessem explicar, né? Por que a população europeia é majoritariamente assim, né, considerada entre os continentes a que tem a maior população idosa, devido às condições sociais, né? Eles fizeram um processo de transição demográfica e dessa mudança, né, de áreas rurais para urbanas de uma maneira bem eficaz, fazendo com que se percebesse no continente europeu, certo, uma qualidade de vida, né? O estado de bem-estar social, ele é palpável a praticamente todos os países, certo, do continente europeu. Lógico que existem alguns países que apresentam ainda taxas bem, né, diferentes. Os indicadores sociais do continente europeu, certo, são entendidos a partir da análise da renda per capita, certo, da coeficiência de Gini. Coeficiência de Gini, para quem não lembra, ele vai trazer, ele é um indicador que vai trazer dados relacionados à distribuição, certo, de riquezas. Quanto certo, desigual a sociedade do continente europeu. Vamos para a próxima página. O destaque aqui desta página, né, é o índice de desenvolvimento humano, né, onde na maioria dos países é considerado muito alto. A Noruega tem o IDH mais alto da Europa e do mundo, com 0,953. Só um adendo, né, uma observação: quanto mais próximo de 1, melhor, certo, é o desempenho, certo, do desenvolvimento humano. Então, a Suíça, o segundo, certo? Então, vale destacar que esses países da Europa têm os melhores indicadores, né, do desenvolvimento humano. Então, pessoal, só me recorda o que mede renda per capita, expectativa de vida e grau de escolaridade. São os indicadores que trazem, né, que fazem a referência, ligando o índice de desenvolvimento humano. Beleza? Um pouquinho abaixo aqui nós temos, né, os destaques, né, as características, né, os fatores essenciais para explicar esse desenvolvimento humano. Um deles é a expectativa de vida. Reparem como vivem bem, em média, as pessoas no continente europeu. Nós temos como destaque aí, Suíça, onde a expectativa de vida chega ali próximo aos 83 anos, a Espanha, Liechtenstein, certo? São países que têm a expectativa de vida ali acima dos 80 anos. Mas, ao mesmo tempo que nós trazemos informações referentes aos melhores países, né, no que diz respeito à expectativa de vida, nós devemos destacar também os que apresentam os piores indicadores, né? Como tem aí em destaque do lado, a Ucrânia, a Rússia, a Moldávia, entre outros. Próximo tópico vai trazer informações sobre renda per capita, ou seja, a renda média do trabalhador, da população dentro do continente europeu. Reparem que Luxemburgo, Irlanda e Suíça são os destaques.
E onde é que está, certo? Quais são os países que têm ali as menores rendas? Ucrânia, Armênia, Geórgia, esses são os destaques negativos. Beleza? Coeficiente de Gini já falei. Dinâmica populacional da Europa, né? A maioria dos países da Europa são integrantes da União Europeia, que é um bloco econômico que a gente já viu também anteriormente, beleza? E assim, certo? Muitos dos países que compõem a União Europeia têm um acordo assinado, né, de uma maior possibilidade de distribuição populacional, ok? O acordo ele entrou em vigor em 1996. Entre os fatores principais está, certo, essa possibilidade de uma maior mobilidade de trabalhadores entre os países membros do bloco. Ok? Daí, a próxima página vai trazer uma animação sobre, certo, o deslocamento, de onde eles vêm, né? Para onde eles vão, certo? Com esse destaque aí, lógico, do continente europeu, né? Pois se tratar de uma região que tem um desenvolvimento humano acima da média, certo? Vai ser um centro de atração. Mas quais são os principais, né, atraídos? A África Setentrional, devido à facilidade geográfica, né? A África Subsaariana, da América Latina. Então nós temos alguns países que se jogam, vamos dizer assim, em busca, né, dessa tentativa de chegar dentro do continente europeu. Beleza? Depois vocês dão uma analisada melhor, certo? Nessa animação. Vamos lá falar da crise migratória, né? Quem nunca ouviu falar da condição da crise migratória que passa a Europa hoje em dia? Uma referência à Primavera Árabe, certo? Começa em 2011, certo? Uma série de protestos, certo? Que vai meio que tocar fogo nos países ali, certo, chamados árabes, no norte da África, no Oriente Médio, fazendo com que uma grande parcela da população passasse a sofrer perseguição, certo, do governo e de alguns grupos terroristas, como a Al-Qaeda, certo, e tendo que saírem, se deslocar, certo, pois estando lá, possivelmente poderiam perder a vida, assim como de toda a sua família. Quem não ouviu falar aqui do caso da Síria, não é verdade? Onde a Síria passou por uma grave crise motivada pela Primavera Árabe, e devido à proximidade geográfica, gente, a Europa ela passa a ser o centro de referência, que vai gerar até uma grave discussão dentro do continente. Alguns países, certo, não se entenderam com outros em relação relacionada ao aceite ou não dessa população. Alguns países decidiram fechar as portas para essa imigração, dizendo, esse problema não é meu, certo? Esse problema é deles. Eu não tenho como aceitar, certo, essa entrada aí de tantas pessoas que vêm lá do norte da África ou do Oriente Médio. Já outros países alegam que é uma questão humanitária, né? Que é no caso da Angela Merkel, né? Da Alemanha, que indo em contrapartida da maioria dos países que fecharam, até mesmo, né, nós podemos citar o Brexit, certo? Que vai trazer muito desse aspecto, que é a saída do Reino Unido, né, do bloco, da União Europeia. A Angela Merkel, ela vai trazer, né, essa discussão à tona novamente. Quando a maioria dos países estão se fechando, ela decide abrir as portas da Alemanha para receber esses refugiados, dizendo que se trata de uma questão humana, certo? Então fica a discussão. Até aqui, a gente conversando, a gente debatendo, se possível for, certo? A gente não chegaria a um impasse, a gente, na verdade, chegaria a um impasse, a gente não chegaria a uma conclusão, beleza? Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre essas crises de imigração na Europa. Então, por conta disso, nós vamos encerrar por aqui nosso conteúdo de hoje. Certo? Vou deixar a atividade disponível na agenda de vocês, e essa pesquisa ela vai trazer referência, ela vai trazer, né, uma maior possibilidade a respeito do conteúdo que nós estamos finalizando hoje. Deixo a vocês um grande abraço e até o nosso próximo encontro.